Oi, pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos à live do Apenas um Trekker. Essa live vai estar aqui no Instagram e vai estar no canal também, no canal do YouTube Apenas um Trekker, né, que é o meu canal aí que eu já tenho há alguns anos. Bom, eu vou comentar alguns tópicos, né, hoje, de coisas que aconteceram nessa data, ou então coisas que também estão aí em torno sempre do universo de Star Trek, né? A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte: hoje estreou a minha coluna Apenas um Trekker, no Collective Arts, né? Então é uma coluna que vai ter a periodicidade quinzenal, onde, claro, vou sempre tratar de temas do universo de Jornada nas Estrelas. Vocês podem conferir a coluna no link que está na descrição aqui desse vídeo, no Insta ou no YouTube, e também no coletivearts.blogspot.com, é o endereço do blog, ou então também no Coletive Movimento, se não me engano, é o Instagram dos caras. Tá bem legal a coluna, recomendo a todos que têm interesse por temas relacionados a Star Trek e também tem interesse assim por uma questão de sair fora, né, dos limites, pensar Star Trek de uma maneira mais global, relacionada com outros elementos, né, principalmente da vida real, da política, da história, né, que é o foco sempre do meu trabalho, o foco dos meus livros sobre Star Trek. Bom, dado o recado aí da coluna, eu quero falar com você sobre os aniversariantes do dia. Na verdade, eu vou falar sobre um aniversariante de ontem, né? Ontem foi dia 21 e ontem fez aniversário o season finale da sexta temporada de Star Trek A Nova Geração, que foi o episódio ou então A Queda, né? Como ficou a tradução em português. É um episódio duplo, né? Ele tem um cliffhanger para o início da sétima temporada, como costumou acontecer em quase todas as temporadas da nova geração. E ele tem um cliffhanger novamente envolvendo os Borgs, né? Os caras pensaram o seguinte: nossa, fez muito sucesso, deu muito certo o da terceira para a quarta temporada, né, o melhor dos dois mundos, quando o Picard tinha sido assimilado. Então eles pensaram assim, poxa, esse negócio de Borg aí realmente faz sucesso, vamos tentar repetir a dose. É claro que não é um episódio tão bom, né, quanto o melhor dos dois mundos, até porque esse é um dos melhores episódios já feitos, né, na história de Jornada nas Estrelas, não só da nova geração, mas esse episódio, A Queda, parte um, é bem interessante porque ele tem uns detalhes assim curiosos, né? Fazia muito tempo que eu não assistia esse episódio, aí ontem, por ocasião aí do seu aniversário, né, ele foi lançado em 1993, então 28 anos, né? Quase 30 anos, né, dessa temporada, já das temporadas finais da nova geração, quer dizer, a série já é bem antiga. E aí no episódio a gente vê o Data experimentar a sua primeira emoção. E a primeira emoção que ele experimenta é justamente a raiva, né? Talvez uma das emoções aí primeiras do ser humano, né? Uma das emoções mais primitivas do ser humano. Por exemplo, o Stanley Kubrick explora isso no 2001, uma Odisseia do Espaço, quando ali o primeiro momento em que o ser humano desenvolve uma tecnologia, né? Que vai dar o passo além, é justamente no momento de raiva, né? No momento onde acontece o primeiro homicídio da história. Então, é muito curioso o Data, né, sempre querendo buscar a sua humanidade, a sua grande jornada em busca de sentir, ter, né, os sentimentos humanos, saber como um humano reage emocionalmente a situações da vida, né? E ele ter, curiosamente, essa primeira emoção, justamente por ser uma emoção bastante primária do ser humano, que é a raiva, né? Mas tem uma coisa curiosa que quando o Borg. Antes de falar isso, os Borg são individualizados, né? Porque eles estão seguindo o culto do Lore, né? Que é o irmão maléfico do Data, né? A Nêmesis do Data, sua contraparte malévola, digamos assim. Eles estão seguindo esse culto e eles se tornaram indivíduos, né? Inclusive eles têm nomes próprios, né? Então um Borg é aprisionado pela tripulação, ele se chama Kosis, e ele começa a conversar com o Data, tem um diálogo muito interessante entre os dois, né, sobre a natureza da individualidade, a natureza dos sentimentos, né,
E a própria natureza é diferente do Data, ele é um androide, né? E o Coulson tem elementos, né, mecânicos e cibernéticos, por ele ser um Borg. Então, fica aquela questão, né, do Data dialogar com ele ali sobre todas essas coisas que envolvem a natureza humana, né? Mas daí tem uma coisa muito bizarra que acontece quando o Cousins pergunta para o Data: você tem um amigo? E o Data diz: sim, eu tenho, é o George. E você mataria o George para poder, se isso fosse necessário para você sentir aquela raiva de novo? E o Data fala o seguinte: olha, sim, eu mataria, né? Ele faz uma cara de psicopata, né? O Brent Spiner, e diz que mataria, dá um sorrisinho. Eu acho que aquilo ali não casou muito bem com o que é o personagem, o que a gente poderia esperar do personagem, apesar de ele estar sendo influenciado, né, externamente e não ser uma coisa que vem da sua própria essência, né? Mas eu achei aquela cena bastante incômoda, eu não gostei da cena. E no fim, eles saem numa grande busca, né? A tripulação sai numa grande busca, uma grande jornada para recuperar o Data, né? Que foi embora com os Borgs e se aliou ao seu irmão malvado, né? E aí tem uma coisa bem legal que é a Doutora Crusher fica como capitã da Enterprise, né? E agora, na segunda parte, eu acho que eu vou assistir hoje, e aí vai acontecer coisas bem impactantes, né? E eu vou assistir o episódio hoje de noite, e se eu conseguir fazer a live amanhã, eu comento, né? Outra coisa, né, que nós temos aqui para falar, próximo tópico, aniversário do Tim Russ, né, que é o Tuvok de Voyager, né. Voyager é uma série que eu não gosto particularmente, gosto de muito poucos episódios da série. Eu não gosto dos personagens, acho os personagens profundamente entediantes, dentre eles o Tuvok. Mas o Tim Russ é um cara bastante legal, ele pode ser visto aí num grande número de filmes, né. Ele inclusive participou. Recentemente eu vi ele. Eu não tinha visto uma temporada de American Horror Story que se passa nos anos 80, que é um tributo àqueles filmes, né, slashers de psicopatas, né, Sexta-feira 13 e tal, muito comuns nos anos 80, e essa temporada faz um tributo a isso. E eu achei assim a melhor temporada que eu vi, né? Até porque eu tenho uma predileção e uma paixão pelos anos 80, tudo que envolve os anos 80, né? Então, e ele aparece num episódio dessa temporada, né? Acho que ele aparece em 2 episódios. E aí sempre é aquele choque, né? Nossa, ele, o cara de Star Trek. É legal quando a gente identifica, né? Então, hoje é aniversário dele, ele nasceu em 1956. Hoje é aniversário de morte do James Horner, que vocês devem conhecer como o cara que fez a trilha sonora de Star Trek 2 e Star Trek 3. Ele foi um cara que teve ele morreu em 2015, então faz 6 anos. Ele foi um cara que eu acho que ele fez trilhas sonoras de centenas de filmes, né? E ele ganhou o Oscar pela trilha do Titanic, né? Então o cara foi oscarizado, inclusive, né? Aí com um ponto alto da sua carreira. Ele fez a trilha de filmes como O Nome da Rosa, que é um filme muito bom também. Ele fez a trilha sonora de Cocoon, de Comando, e ele fez a trilha sonora de Aliens, e ele fez a trilha sonora, e essa é a minha favorita, é uma trilha que eu costumo ouvir com certa frequência, porque eu realmente acho ela incrível. E o filme também, que é o 48 Horas, né, com Ed Murphy e Nick Nolte. Então o James Horner fez a trilha desse filme, e para mim é uma trilha absolutamente maravilhosa de se escutar, né, assim, na íntegra, né. Mas eu recomendo particularmente, tem no YouTube de maneira isolada, a trilha da cena do tiroteio no metrô. Então procurem por isso, né, Subway, 48 Horas e tal, James Horner, vocês vão encontrar. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é incrível, assim, é muito, muito boa mesmo, né. Temos aqui, morreu ontem, anteontem, dia 20, né, a Joanne Linville, que vocês conhecem como a comandante Romulana daquele episódio, o incidente Enterprise, né, que é que o Kirk tem que se disfarçar de Romulano, né. É um dos poucos episódios bons da terceira temporada, né. A terceira temporada, todo mundo sabe, é uma temporada muito problemática, porque foi reduzido drasticamente o seu orçamento. Então os episódios são muito ruins, né, na grande maioria das vezes. É a temporada que tem o episódio Cérebro de Spock, né? Então a gente não precisa falar mais nada. Mas tem episódios muito bons, como os Guardiões das Nuvens, tem todos os nossos ontens, e tem esse Incidente Enterprise,
que é maravilhoso. Acho que são os 3 melhores episódios da temporada. E aí morreu, infelizmente, a Joanne Linville com 93 anos, né? Essa semana, dia 20. Um dado importante do dia de hoje, que dia é hoje? 22, né? 22 de junho, é que em 1972, a Dorothy Fontana, né? DC Fontana, grande roteirista de Star Trek, ela falou pela primeira vez em 1972, 49 anos, né, atrás, exatamente, nessa data, um fanzine chamado Starborn, que foi publicado, né, nesse dia, em 72, com um texto dela, e ela falando que estava se pensando em um filme de Jornada nas Estrelas. Olha que louco isso, né? Porque a série tinha acabado há 3 anos, né? A série tinha acabado em 1969. E aí, em 72, dona Dicey Fontana vai num fanzine e diz: Olha, estamos projetando um filme de Jornada nas Estrelas, né? Antes mesmo de ocorrer, de ao ar, de ser produzida a série animada, né? Que só foi ao ar, se não me engano, em 73. Então, olha que interessante isso, né? Antes mesmo da série animada, antes mesmo de qualquer coisa, já estava, né, Gene Roddenberry, Dicey Fontana projetando fazer um filme de Jornada nas Estrelas. E a década de 70, né, ela um vai e vem, né? Um vai e vem de decisões e cancelamentos de filme e de série de Jornada nas Estrelas. Primeiro se pensou, e esse documento histórico comprova isso, né? Primeira metade da década de 70, se pensava em fazer um filme, né? Inicialmente ir para o cinema, muito antes de Star Wars, né? Vejam como a história poderia ter sido completamente diferente, né? A história do mundo pop e do mundo, né? Inclusive. Então, ela falou que seria feito esse filme, que estavam planejando. Primeira metade da década de 70 se falava isso. E aí depois se desiste, né? Se cancela o filme, né? Que seria aquele filme que o Gene Roddenberry queria fazer. Ele tinha 2 ideias, né? Tinha aquela do The God Thing, né? Que era que depois é um pouco a história do primeiro filme, né? Mas tinha aquela outra que eles tinham que voltar no tempo para salvar o assassinato do Kennedy. Ele nunca tirou da cabeça isso, até a morte dele, ele tinha a ideia de fazer um filme que contasse essa história, né? O que na minha visão seria absolutamente ridículo, né? Muito contra os princípios de Star Trek que são universais, ia ficar uma coisa muito restrita dentro dos Estados Unidos, da história americana, né? O assassinato de Kennedy e a tripulação da Enterprise tendo que voltar. Na verdade, é para garantir que ele seria assassinado, porque senão a história seria toda diferente, né? E aí seria o Spock, o cara o atirador, né? Aquele secreto que mataria o Kennedy. Então é uma coisa completamente absurda, né? O Gene Roddenberry ele tinha vislumbres, né, lampejos, trabalhos geniais, mas ele também pensava umas coisas assim absolutamente nada a ver, né, que não tinha como realizar. Não é à toa que ele foi afastado depois durante a produção de todos os filmes, né, porque ele tinha umas ideias muito estapafúrdias, assim, né. E, claro, isso é discutível, né? Isso aí dá uma boa discussão pra gente saber, tá, mas quem é o vilão da história? Era o Roddenberry? Era o estúdio, né? Era a Paramount? Era o grande pássaro da galáxia, né? Ou, né, depende da versão que tu lê da história, dá para se encaminhar para um para outro, né? Mas eu tendo a concordar, assim, que ele tinha ideias muito viajantes que já não fechavam mais dentro desse universo que ele criou, mas que se tornou muito maior do que ele, né? Então, né, é bem, né, nesse sentido, assim, né? E aí o filme, depois se planejou a série, né, fase 2 na década de 70, que chegou a ter, contrataram os atores, criaram os personagens, fizeram os figurinos, né? A Ilia, né, por exemplo, e o Decker também, né? Eles estavam na série e acabaram indo para o filme, né? Porque a série foi cancelada e o filme foi decidido que se faria um filme, se bateu o martelo justamente pelo grande sucesso de Star Wars, né? Mas enfim, então essa data marca isso, né? Esse comentário que a Dorothy Fontana fez num fanzine dizendo que estavam planejando um filme. O filme sairia só 7 anos depois, com toda essa água que rolou, né? Faz uma série, faz um filme, faz a série animada, etc. Então é muito bacana, né? E, na verdade, o ponto central que eu quero trazer aqui, que é o que eu considero mais importante hoje, é que nessa data, em 1966, iniciavam-se as filmagens do episódio The Man Trap.
Eu acho que é o Sal da Terra, em português. O episódio do vampiro, né, de sal, que se transforma na paixão, antiga paixão do Dr. McCoy, né? E por que é tão importante isso, né? Porque, então, esse dia, 22 de junho, ele marca, na verdade, sim, um ponto focal, né? Um ponto central, importantíssimo na história de Jornada nas Estrelas, porque esse foi o primeiro episódio a ser exibido. Ele não foi o primeiro episódio a ser feito, ele foi o quinto episódio a ser feito, né? A ser produzido. Mas os produtores escolheram The Man Trap para ir ao ar, né? Seu primeiro episódio, o episódio de estreia de Star Trek em 1966, em 8 de setembro. E por que eles escolheram isso, né? Porque eles pensaram, bom, o Ardil Corbomite, ele é um episódio que se passa todo dentro da nave. E a gente não quer ficar preso dentro da nave, a gente quer mostrar outras coisas, né? Para cativar a audiência, né? O Charlie X, ele também é um episódio que também é, né, preso, né, engarrafado, né, dentro da Enterprise. Então também foi descartado. Foi por eliminação, né, que eles foram fazendo. As Mulheres de Mud é um episódio que eles pensaram, não, esse episódio é muito picante, é muito assim, pô, um episódio que envolve a venda de mulheres para mineiros, né? Não, nós não podemos estrear a série que não, na verdade, esse episódio é mais assim pitoresco, né, fora um pouco do que é a proposta da série, não podemos abrir, né, os trabalhos com um episódio que tem essa temática, né? E, e tinha também o Onde Nenhum Homem Jamais Esteve. Esse sim foi o primeiro episódio a ser feito, o segundo piloto, né, o famoso segundo piloto, mas eles optaram, né, não, esse episódio não é legal para ser o primeiro a estrear. E aí assim que foi escolhido, né, o The Man Trap, né, que para mim é um episódio muito clássico, assim, tenho relações afetivas com esse episódio, porque quando eu era guri, eu assistia na extinta TV Manchete, né, segunda, quarta e sexta, Star Trek, na sessão espacial. E aos sábados era a Nova Geração. E esse The Man Trap era um dos episódios, né, que passavam e reprisavam muito. E eu ficava absolutamente encantado, né, por aquela história de novas vidas, né, novas civilizações. Eles chegavam a um planeta onde tinha ruínas, né, de uma civilização antiga, e ao mesmo tempo lá eles descobriam uma nova espécie, né, que até então não se conhecia, que era esse vampiro, né, essa vampira de sal. Então, eu acho assim que foi uma escolha muito acertada, né, em se colocar esse episódio como o primeiro, como assim a abertura, né, de Star Trek, porque ele mostra vários elementos, né, que marcam a série, marcam a série clássica, né? Tem ação, tem eles indo e voltando para a nave, né, do planeta, então tem essa coisa exploratória, né? Então eu acho que realmente os caras acertaram em cheio em iniciar Jornada nas Estrelas a partir de The Man Trap. E aí esse dia marca o início das filmagens desse episódio que abriu Jornada nas Estrelas e que se tivesse sido outro episódio, talvez pudesse a história ter sido um pouco diferente, né? Poderia não ter agradado tanto a audiência naquele primeiro impacto e certamente agradou, né? E estamos aí, né, 55 anos depois, falando sobre Star Trek, né, que nesse ano completa, né, 55 anos, em 8 de setembro, no dia, né, que em 1966 iniciou o episódio, estreou com o episódio The Man Trap, que hoje, nessa data, iniciava as suas filmagens. Pessoal, basicamente isso. Então, fica o convite aí para conferir a minha coluna, né, vai estar aqui na descrição do vídeo. E aí, aguardo vocês, né, interagindo aqui no Instagram. Quero mostrar, antes de encerrar, os meus livros. Mais recente, O'Brien Deve Sofrer, deve estar aparecendo invertido aí, mas esse aqui é o meu livrinho novo sobre os sofrimentos do Chief O'Brien em Star Trek Deep Space Nine. E o meu livro anterior, que saiu em 2019, Star Trek Utopia e Crítica Social, onde eu analiso 22 episódios, né, a partir dessas temáticas, né, da utopia e da crítica social, que são dois elementos centrais de Star Trek. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!